O assunto de hoje, vamos falar sobre profecias. As profecias, elas servem também para edificar, mas também elas servem como avisos, como intervenções de Deus na terra, para que os homens eles venham o quê? Mudar a sua postura e assim não teriam o que trágico. Também temos as profecias que para o fim de todas as coisas, que vem com o intuito de quê? De alertar as pessoas para o arrependimento e para trazer como resposta de Deus o que? A fidelidade dele sobre a terra, daquilo que se cumpriria nos últimos dias. Então, eu quero aqui repaginar algumas coisas que o Senhor me entregou esse ministério sobre o Oriente Médio, sobre Israel, porque pode ter certeza que o que o Senhor me entregou diz respeito à nação dele, à nação do meu povo. Porque Deus, quando ele fala uma profecia daquela imensidão, como foi a de Purim, envolve Israel. E eu tenho esse assunto no canal, tá? Sobre Purim. É um estudo bastante antigo e que é sobre justamente esse ponto que eu quero falar hoje. Porque o que o Senhor mostrou foi em 2025. Algo que dizia respeito ao que? A festa de Purim. E o Senhor mesmo mostrou uma visão, uma data específica, que para você ter uma ideia, resumidamente, o calendário de Purim, no termo religioso judaico, ele, quando comparado com, por exemplo, ele vai cair em dias diferentes. A cada ano que se passa, por exemplo, você vai ver o Purim que cai no dia 23 de março, mas no outro ano você vai ver o Purim que não caía em 23 de março, caía até antes, caía até em fevereiro. Um exemplo. E naquela visão, o Senhor me deu uma visão onde era escrito na mesa o que? O número 23/3. Isso em 2024, em meados de outubro de 2024. Então aquele Purim de 2024 já viu o que? Passado. E depois disso, como eu estava com algumas ocupações na época, no dia e etc., o Senhor me alertou que para eu ir buscar no calendário de Israel aquela data. E quando eu olhei aquela data caía o que? Pertencente a Purim. Em algumas épocas específicas. Só que em 2024 já tinha passado, certo? Então as datas posteriores, 2025, por exemplo, 2026, você vai ver, se você olhar e colocar no Google, você vai ver que ela não vai cair em anos repetidos. Essa data não existe. É para 2027 essa data específica. Se você olhar os Purims posteriores, eles não vão cair no dia 23. E o Senhor me mostrou a assinatura do príncipe da Arábia, do Muhammad bin Salman, sendo escrito em uma mesa. Foi quando eu estava numa visão. O Senhor me colocou uma visão, eu estava sendo colocado em cenários diferentes, mas que eu estava dentro de um palácio real. Eu estava fazendo alguns serviços, né, para uma autoridade ali daquela localidade, mas eu só percebi onde é que eu estava quando eu vi falar sobre esse homem, sobre o príncipe herdeiro ali daquela visão. Então eu entrei em si e entendi onde eu estava, né? E o Senhor, em um certo momento, o Senhor me arrebatou dali e o Senhor me colocou o quê? Em um outro cenário, em um salão. Eu vi um salão e eu vi um homem com uma mão, né, escrevendo na mesa. Eu vi a data ser escrita, eu vi chanfrado embaixo a assinatura do príncipe herdeiro sendo dita, escrito. E se você olhar aquele vídeo, você vai ver tudo quanto eu falei.
se você olhar do fim de 2024, você vai ver o que aconteceu no Oriente. O que aconteceu no Oriente dali para cá, envolvendo Israel e o mundo. E o mundo, porque você viu o que aconteceu, o que tem acontecido ali no Oriente. E essa data é pro ano que vem ainda, dessa assinatura, do que ou do que se trataria. Enfim, para o Senhor enfatizar essa data e essa assinatura para aquela data desse ano, com essa autoridade, você vai ver que na história de Israel, na época do rei Assuero, conhecido como Xerxes ou Ahasverosh, ele era um homem de grande autoridade, que o seu reinado era grande, gigantesco. Você viu na Bíblia, na história de Esté, que foi as festas de dias, para você ver o que? O tipo de poder financeiro que ele tinha naquela época e de autoridade. Então, para acontecer algo grandioso, que conforme o Senhor ele advertiu, porque é um aviso do Senhor, e você viu quantas coisas já aconteceram dessa data de 2024, quando o Senhor mandou entregar esse aviso dessa data de 2026, o calendário de Esté de 2027 é aquela data. Você viu quantas coisas já têm acontecido no Oriente, que o mundo virou de cabeça para baixo por conta do Estreito de Hormuz e outros problemas e outras guerras. E você vai ver também o que eu vou ser colocado um alerta de uma situação que o Senhor ele me usou esse ministério no poder do Senhor para falar sobre a guerra que estava vindo sobre o Irã e contra Israel, uma situação que estava envolvendo o Irã e Israel. E eu tive a voz do Senhor, e o Senhor me mostrou tudo o que era para fazer. Foi dito e entregue à pessoa o alerta de algo que o Irã iria usar, e por que ele ia usar, e qual eram as circunstâncias, né, do tempo, da época. Que essa mensagem já foi enviada anos atrás, antes dos Estados Unidos entrar para atacar as bases nucleares do Irã. Em 2025, a mensagem foi enviada antes, entregue antes a uma pessoa lá dentro de Israel, para você entender que Deus ele vê tudo, que Deus ele é vivo, é o Deus de Jacó, como diz o profeta Eliseu, aquele que mostra o que acontece nas recâmaras dos reis dessa terra. Então, retomando sobre essa questão de Esté, de Purim, você vai entender que tem algo muito tenebroso vindo, porque o mundo jaz no maligno. E o Senhor está alertando. O Senhor está usando, e esse ministério está querendo que as pessoas prestem atenção no que o Senhor está mandando avisar por esse ministério na terra. Pode ter certeza disso, porque Deus ele é um. Deus ele é um. Então, reiterando, você viu o que está acontecendo na terra. Você está vendo que o advento da tecnologia, o homem ele pode conseguir ter essa IA a um nível alarmante, como você vê a tecnologia quântica, por exemplo. Você vê eles trabalhando no chip da Majorana, por exemplo, desenvolvimento do chip da Majorana para além. Então vai chegar naquele absurdo que foi o que profetizado pelo homem João, porque João, quando ele disse de imagem da besta, ele estava se referindo à época da tecnologia. Porque se você olhar nos tempos antigos, para a mentalidade de João naquela época, mesmo não são, o que ele ia pensar de ver uma tecnologia sendo criada e sendo colocado, transformado em pessoas, os robôs sendo o que recebendo partes faciais de humanos. Uma aberração para ele, é uma besta, porque é o homem querendo ser o que? Criador, querendo ser Deus. Então ele define aquilo como o que? Como besta. E a tecnologia da besta seria o que? O controle da tecnologia na mão ou na testa do homem, que é o controle que? Financeiro global. Então, tome cuidado, preste atenção no que Deus está falando verdadeiramente, que está falando. Não são desse ministério específico, desse ministério que eu estou sendo usado, porque as coisas estão acontecendo o quê?
muito rápido, estão acontecendo de nível alarmante. E muitas vezes o que? Debaixo do nariz das pessoas. Então, você vê o advento da tecnologia e da inteligência artificial, que eu acho é a chave. Ela é a chave para aquele controle absoluto de Apocalipse. E aqueles que se escondem nas sombras, eles já sabem disso. Eles já sabem disso. Então, você vê o que? Investimentos, cientistas estão sumindo. Sumindo. Por quê? Porque eles descobriram coisas ou eles não quiseram optar pelo que o sistema queria fazer o quê? De utilidade com aquilo que foi descoberto. Então, o sistema o quê? Some, desaparece com eles, com esses homens que uma vez foram usados para chegar àquele nível de conhecimento da tecnologia e foram o quê? Simplesmente usados como descartados porque não concordaram com qual era o intuito original de usar aquilo, né? Então, você vê muitas coisas acontecendo ao redor do mundo com relação a isso. Ao passo que a tecnologia é o que? Avança. A inteligência artificial avança. Então, deixe-me relembrar outras visões que o Senhor me colocou, certo? Me colocou e que diz respeito justamente a tudo que está acontecendo. O Senhor me mostrou há um tempo, determinado tempo, a imagem do presidente atual dos States, e eu vi ele, e eu via somente o que? Guerras atrás dele. Atrás dele, eu só via guerras e destruição. Guerras e destruição atrás dele. Em uma outra visão, o Senhor também me mostrou, mais de 2 vezes o Senhor me mostrou o presidente. E o Senhor me mostrou em uma dessas visões, o Senhor me mostrou como ele estivesse o quê? De frente, com a outra face. Com a outra face. Essa outra face era vermelha. Vermelha. E era uma face horrível que eu vi. Como se fosse esse olhando no espelho. Era um oposto. Era um oposto do outro. E o Senhor me levou em espírito, em algumas vezes o Senhor me arrebatou. E eu cheguei à presença do Kushner, da família Kushner, do Jared Kushner. Eu fui arrebatado da presença dele e eu senti uma presença horrível quando na presença com ele ali. Por que eu sei isso? Porque o Senhor ele me ensinou também. Desde 2016, quando eu tive aquele encontro com o Senhor, muito forte, muito intenso, então desde ali eu consegui discernir. Como uma vez um familiar meu veio muito sobrecarregado perto de mim, naquele tempo, quando eu estava tendo aquele entendimento com o Senhor, então eu sabia que tem uma potestade. Ele estava sobrecarregado e eu sabia que tem uma potestade, sempre com ele, andando com ele. Quando ele vinha, eu sentia a presença vindo com ele. Até um tempo então que eu orei por ele e aquilo partiu dali, da vida dele. Então, quando eu fui arrebatado com a presença dessas figuras políticas, há um tempo atrás, eu senti aquela presença novamente, né? Eu vi como uma névoa, como um sinal negro com eles, com o Kushner principalmente. Esse sinal era totalmente o oposto do que o Senhor colocou em mim, porque eu relatei que o Senhor colocou um sinal sobre mim, correto? Mas esse sinal que eu vi sobre o Kushner era o que? Era algo tenebroso, era totalmente oposto do meu. E não terminando ainda, em termos de visão, o Senhor, o Deus de Jacó, Deus de Israel, ele me deu uma visão onde eu fui arrebatado para dentro de uma cela. Eu consegui ver uma pessoa, ela está sendo coagida a adorar, e que se ela não se arrepender, se ela não tivesse se arrepender para adorar alguma coisa que estava ali naquelas imediações, ela nunca ia sair da prisão.
Isso, isso é a tribulação sobre a terra. É o período da tribulação sobre a terra. O Senhor me arrebatou até ali. E eu vi uma árvore, certo? E essa árvore, ela crescia o quê? Folhas. Mas ela não tinha o quê? Frutos. Não havia frutos nela, mas ela crescia folhas. E eu meditando sobre aquilo, eu entendi que o quê? Que o Senhor disse que uma árvore que não dá fruto, ela é queimada, jogada fora, descartada. Então, na época da tribulação, quem se voltar para o sistema da besta, ele não vai ter frutos, porque não vai existir uma segunda chance. Isso é um aviso do céu. Não vai existir uma segunda chance para quem se voltar para o sistema da besta naquela época. Se o Senhor está mostrando essas coisas agora, significa que é para essa era de vocês. A tribulação é para essa era. Sem contar uma visão que eu tive há muito tempo, que o Senhor me mostrou. Eu estava olhando para o céu, naquela visão, e eu vi o céu, uma potência vindo muito rápido, numa velocidade enorme, como podemos dizer, como um equivalente a um míssil hipersônico, rompendo com os céus. Eu vi anjos na ponta daquele rompimento. Em alta velocidade eu vi anjos. O Senhor me fez ver, entender ali os anjos. Eu vi anjos anunciando alguém que estava vindo atrás deles. Anjos tocando trombetas, vindo, e alguém, eles estavam antecedendo alguém, eles estavam indo adiante de alguém, anunciando alguém, e alguém estava vindo com eles, muito poderoso. Aquilo ali era o Senhor, ali era o Senhor Jesus. Pode ter certeza disso, que era o Senhor. Não tem outro que está que deixou a ordem, o aviso, que as estrelas não dariam o brilho e as potências do céu que seriam abaladas. É o Senhor, era o Senhor vindo, pessoal. Então, ai daquele que o quê? Se voltar para o sistema da besta, não vai ter salvação, não vai ter fruto de arrependimento novamente. Então tomem cuidado com isso, esse cenário que está sendo formado, porque o presidente Donald Trump, a chamada presidencial dele está incluído com o do Isaac Herzog, presidente de Israel. O Isaac Herzog, ele defende a criação de 2 estados, Israel e Palestina, juntos. E o Senhor havia me dado a visão que eu vi o Isaac Herzog, antes mesmo de ele ser eleito, vir com 2 sacerdotes na minha direção, antes de ele vencer as eleições. Então são prenúncios da construção do templo e do anti-messias. Então prestem atenção nesse ministério. O Senhor está mandando prestarem atenção no que ele fala nesse ministério, no que ele manda falar aqui.